Espero que esteja tudo bem por aí. Um aceno para todo mundo. A galera vai chegando e vai acenando. E nós estamos só aguardando o nosso amigo Marcelo Carraro. Hoje é uma conversa boa, uma conversa sobre a família Carraro, trabalho lindo. Alguns de vocês conhecem, outros vão ficar conhecendo hoje. E também nós vamos falar sobre o Circuito Sul de comercialização de produtos ecológicos. O Carraro entrou, ele já transmitiram. Cara, é isso que eu quero. Ele vai chegar aí já. Que legal que vocês estão chegando aí. Ó, o Ricardo. Tenho que ir lá tomar uma cerveja com o Ricardo uma hora dessa. Ele acabou de entrar. Ô, Chiru, Marcelo. Não, agora tu tá deitado, cara. Põe de pé isso aí. 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 Boa noite, Marcelo. Boa noite, Laércio. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então vamos dar boa noite para quem está nos ouvindo, para quem está chegando. Um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Meu amigo Marcos Boschini, o Inácio Benincá, o pessoal está chegando. Boa noite para todos vocês. Estamos aqui hoje para uma conversa bem interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa prosa com Marcelo Carraro. Marcelo está aqui representando a família Carraro, que faz um trabalho assim, notável com a agricultura ecológica. Vocês vão ver que vai faltar tempo para a gente poder conhecer tudo que esse cara que está aí com a gente faz. Sei que muitos de vocês conhecem, das pessoas que estão entrando, e outros talvez vão ficar conhecendo agora. Marcelo, então já nos demos uma boa noite, mas agora eu te peço para se apresentar. Se apresenta para esse povo aí, diz quem tu é. Está aí, tio Laércio. Então tá, né? Agradeço aí pelo convite. Então nós estamos aí nessa empreitada, somos agricultor agroecológico desde 2000, desde 94. Nós então fizemos a formação na Escola Agrícola ali de Delfino Amor, do Lagoa Vermelha, depois fiz o estágio aí com quem a gente conversa, né? Foi meu estagiário, Marcelo. E a partir daí a gente voltou para a propriedade e começou a implantar um pouco daquilo dos conhecimentos que a gente adquiriu e daquilo que a gente aprendeu com muita propriedade aí também no centro ecológico. Que propriedade é, Marcelo? Desculpa te interromper. Que propriedade é? Conta para o pessoal aonde que você mora, desde quando essa propriedade está com vocês na família. Fala um pouquinho dela, do local aí para nós. Certo. Então, na época era o 8º distrito de Vacaria, né? Hoje o município de Monte Alegre dos Campos. A nossa propriedade está sediada a 4 quilômetros da sede do município, onde temos uma propriedade aí bem diversificada, com vários cultivos, desde hortaliças, frutas e agroindústria. Também temos algumas coisas de animais e aí consorciados também com plantas, com várias plantas e também um sistema agroflorestal. Essa propriedade já é da família Carraro há muitos anos, né? O meu avô adquiriu já de um outro Carraro também, né? E o pai já vive ali há mais de 60 anos. E eu Quantos anos tem teu pai? 44 que eu vivo ali. 40, desde que você nasceu. Teu pai tem quantos anos? O pai tem 75 anos. 75. Então está aí na mesma área há 60 anos. Deixa eu falar para o pessoal que está nos ouvindo, Marcelo, que Vacaria, Monte Alegre dos Campos é emancipado de Vacaria, como você falou, é a entrada do Rio Grande do Sul para quem desce pela BR-116, né? Pessoal que passa por Santa Catarina, pela BR-116, quando chegar no Rio Grande do Sul, vai ter uma placa lá, Porteira do Rio Grande. Não sei se ainda tem, mas se uma placa Porteira, tem ainda? Porque estamos entrando no Rio Grande do Sul pelo município de Vacaria. Uma região muito bonita, de Campos de Cima da Serra. Né? Seria como se fosse um pampa de altitude, uma região muito peculiar, lindíssima, fria. Onde Marcelo mora, pessoal, é frio. Marcelo, mas aí vocês então nessa propriedade, antes de você optar pela agricultura ecológica, vocês trabalhavam com veneno, com agrotóxico, adubo químico, como é que era a dinâmica da propriedade? Fala um pouquinho disso pra gente, antes de você optar pela agricultura ecológica.
Bom, Lars, a nossa produção sempre foi baseada em campos nativos, né, extensivo, né, e algumas lavouras aí de milho e feijão consorciada, milho, feijão e abóbora, ali muitas vezes a gente fazia esse sistema, com a capina manual ou microtrator ou com animais também, a gente fazia mais ou menos esse processo aí. A adubação básica que era usada sempre foi usado mais o esterco de animais e eventualmente em algumas culturas se usava na cova, o NPK, né? Também não temos, na família não tem histórica de usar defensivos para dessecar isso, a dessecar as plantas, né? Então nós já temos uma histórica assim, baseada, teve a família também, no início da construção aí, que o pai teve para cá, ele teve uma olaria também, aonde que também foi, conseguiu alavancar recursos aí para adquirir um pouco mais de área e passar a produzir com a pecuária extensiva e algumas lavouras de subsistências para manter os animais e também para fazer a atuação ali do que começar a comercializar algumas coisas que meio que informalmente ou troca de alimentos com vizinhos ou com algumas outras pessoas que a gente Saquei. Era já... aquela propriedade típica dessa época, né? Vende um pouco, mas produz tudo que precisa para consumir, né? Turma grande, alimentar todo mundo. Marcelo, é uma pena, você sabe que essa propriedade de vocês é muito interessante, a gente até poderia usar mais tempo para falar dessa época e dessa história, mas eu sei como o tempo aqui nessa nossa prosa voa, né? Deixa antes, Marcelo, dar um abraço no Silvio Porto, entrou aí, deixou uma saudação para a gente, a Carla está chegando. Eu não fiz no início a propaganda do meu livro, Marcelo, que eu gosto sempre de fazer, porque essas lives que eu tenho feito, né, essas lives não, essas conversas que eu tenho feito, guardam o sentido de divulgar esse trabalho, essa tarefa que eu me dei, não só eu, né, mas eu me dei de divulgar essas vozes da agricultura ecológica. São 2 livros, o Vozes da Agricultura Ecológica 1, o Voz da Agricultura Ecológica 2. Quem quiser adquirir, eu vou adorar que vocês queiram adquirir o livro, é só entrar aqui no direct do Instagram e falar comigo. Mas o Marcelo está nesse, a família Carraro está na Voz da Agricultura Ecológica 2. Então essa conversa de hoje é dando seguimento a essas prosas que eu tenho feito ao redor das famílias que, com muita honra, estão no meu livro. Uma honra para mim, obviamente, estão no meu livro. Marcelo, então eu estava dizendo, vamos passar dessa momento mais antigo da propriedade e vamos para quando você fez estágio no Centro Ecológico. Você estava formando em técnico agrícola e quem que arrumou para você fazer estágio lá no Centro Ecológico com a gente? Bom, aí foi uma história bastante longa, mas aí foi a questão, a mãe tinha muita relação aí com as pastorais, né? E conheceu aí, através disso também, conheceu um pouco falar sobre a Maria José e a partir daí também começou a relação também desse atendimento mais próximo da Emater, um amigo e técnico também, o Eloy Poltorneri, foi que encaminhou também ali para a gente fazer o estágio ali no Centro Ecológico. Efetivamos o estágio aí na época... 95, Marcelo? 94. 94. Me formei em 93 e 94. Né? 94, e aí a partir daí a gente fez o estágio no segundo semestre já de 94. A gente já tinha algumas cultivos, algumas hortas aí em pequena escala, e aí começamos a aumentar um pouco a escala da produção de horta, começamos a planejar um pouco o plantio de frutas, e fomos em busca de mercado, né? Então aqui, mais próximo que tinha, era a feira livre aqui do município de Vacaria, e começamos a atuar na feira e atender alguns mercados locais. Isso trabalhando com alimentos agroecológicos, né? Mas vendendo, na verdade, no mercado convencional. Só a feira que tinha os clientes aí que já tinham o nosso... Conheciam o nosso trabalho e acreditavam no nosso trabalho na época já também, né? Fomos aí aos poucos, então, ampliando as áreas de cultivo de horta e os pomares, um planejamento da propriedade, então a gente começou dessa forma e aí aos poucos foram aumentando várias culturas aí, né? Essas culturas, com o passar do tempo, começou a ter um pouco de excedente de produção também, né?
e alguma coisa de indústrias. Aí a mãe começou, a dona Eunira, Sempre a come- mãe, né, Marcela? A dona Eunira é um pilar aí nessa propriedade, eu sei. começou a fazer umas chimias aí nos tachos, aí aquele sistema Você, antigo, no tacho, fogo embaixo você me aqui. contou, Marcelo, você me contou e está no livro que você catou os cachos por aí, os tachos por aí e a mãe foi fazer os doces. É isso aí. E aí começamos ali, depois fizemos um sistema um pouquinho mais arredondado, que ele era tipo uma espécie de um tonelzão grande que aquecia, daí já estava abrigado o fogo. E aí, ó, foi indo na forma artesanal. Isso começou a pegar gosto para coisa, os clientes também gostaram do processo, né? Foi aí que veio, então, a ideia de uma agroindústria, né? Em 2000, nós começamos aí com a Emater, bolamos um projeto, acessamos um recurso do Rio Grande Ecológico, na época um recurso interessante, é, que nós fez aí a começar a trabalhar em 2001, começamos a construir e começamos a já processar isso da forma informal, ainda artesanal aí. Em 2003 nós registramos então a indústria e comércio de doces e conservas Carraro, né, com a marca HF Carraro, que estamos no mercado então desde 2003, aí com essas linhas de diversificada. Aí no começo a gente trabalhou muito com conserva e mais doces e depois aí aos poucos fomos ampliando, né, para sucos e derivados de tomate, sem açúcar, doce de corte, doce em calda. E agora mais recente também tem mais um pouco de linha de grãos e outras parcerias aí também que estão vindo aí. Ô Marcelo, eu conheço a propriedade de vocês, o pessoal que está nos ouvindo, a agroindústria deles é uma potência. A propriedade é muito bonita, são muitas pessoas que trabalham lá. Fala um pouco para as pessoas terem um pouco de ideia. Daqui a pouco, viu, pessoal, que estão nos ouvindo, nós vamos entrar no circuito de comercialização da Ecovida, que eu sei que todo mundo quer saber dessa experiência que é, o que eu vou dizer? Ela é emblemática, interessantíssima do circuito. Nós já vamos chegar lá, mas eu quero que vocês conheçam um pouco da propriedade da família Carraro antes. Marcelo, fala um pouco da propriedade. Você já começou a falar, vocês têm agroindústria, dá um pouco dos números da agroindústria para a gente. Você fala desse jeitinho assim, manso que você está falando, mas vocês produzem muito, né? É uma agroindústria familiar, dentro da unidade de produção, mas com potencial enorme de produção. Fala um pouquinho do que vocês produziram na última safra, para as pessoas terem uma ideia. Fala volume um pouco. Sei lá, se a gente, antes de a gente entrar realmente nos números, assim, eu gostaria de salientar que a gente, com o passar do tempo, a gente teve aí muitas indas e vindas, né, e produtos que lançamos, outros produtos que acabam a conserva, que comentei no começo, outros produtos também que rodaram um pouco mais, a preferência do mercado e assim vai, né. Hoje a gente processa esse ano agora é um ano atípico, né, em relação à pandemia também, né, mas a gente processa um volume considerável de produtos produzidos aí na nossa propriedade e também de parceiros aí, de cooperativas parceiras e agricultores que são parceiros. Suco de uva já foi um item que a indústria processou um volume bem maior do que a gente processa hoje, né. Mas hoje na linha do item suco de uva a gente está processando na faixa entre 40 e 50 mil litros de suco, né? A linha do sem açúcar normalmente, que é uma das linhas que são das principais hoje, nós temos 7 sabores de sem açúcar, nós trabalhamos aí na faixa de 8, 10 toneladas na linha do sem açúcar, né? Meio diversificado. O tomate também, que a nossa as médias anuais fecha em torno de 60, 80, 100 toneladas de tomate. Aí falando o tomate, né? E não o produto. Antes eu misturei as coisas aqui, né? Eu já falei, mas a matéria-prima, o que a gente processa assim hoje, né? Fica numa faixa entre 400 e 500 toneladas de frutas anual, né? É um processo que já foi maior, mas aí com o passar do tempo nós fomos diversificando e buscando atender mais os anseios dos consumidores e também vamos mudando um pouco a linha e talvez centrando
trabalhando um pouco mais com alguns itens e diminuindo outros, conforme que as necessidades se apresentam. Né? O mercado vai ajudando a desenhar a propriedade, né, Marcelo? Mas, de qualquer forma, o pessoal que está nos ouvindo ouviu falar em 400, 500 toneladas de produto. Marcelo, eu sou de um tempo que o povo dizia que não dava para produzir tomate sem veneno. Então, você falar que processa 80, 100 toneladas de tomate sem veneno, já é um número bastante impressionante. Então, vocês têm essa agroindústria, vocês têm ainda um pouco de horta, né? Mas eu acho que horta não é mais carro-chefe da propriedade. Vocês também têm os grãos, feijão, o que mais que vocês têm de grãos? Pois é, Laércio, a nossa propriedade, então, o total dela são 73 hectares,5, né? Nós temos de área de cultivo entre frutas, grãos, agrofloresta, o sistema todo, em torno de 23 hectares, tá? Agora estamos abrindo mais uma área nova agora, né? Na época que tu estava aqui, nós estávamos na faixa dos 20, né, que tu teve aqui. Então essa área é uma área específica, a gente já está trabalhando para aumentar a produção esse ano, com outros itens que a gente não vinha produzindo e vai começar a produzir. Nós temos então a horta, basicamente a horta em si, bem diversificada, é a horta que é trabalhada ali para os colaboradores, a família e o refeitório, os colaboradores e o restaurante orgânico que a mãe coordena ali na propriedade. Lindo o restaurante da sua mãe. Quantos vocês trabalham aí na propriedade? Fala da sua família. Você, teu irmão, tua irmã, esposas. Não, turminha. A nossa família, então, nós somos o pai e a mãe, então eles têm a função. O pai, na verdade, a gente chama ele como patrão maior da estância, né? Patrão maior da estância. Onde que ele procura, ele é o nosso conselheiro, né? A gente procura sempre algumas dúvidas e ele tem a função dele hoje mais cuidar dos animais ali, tratar os animais, que tem diversos animais na propriedade, com maneira de cerca elétrica, manejado embaixo do sistema agroflorestal. São aves, são galinhas, vários tipos de galinhas aí, gansos, pato e entre mais os suínos, ovinos e os bovinos, né? Basicamente ali nessa linha e ajuda ali na coordenação para acompanhar um pouco como é que tá as coisas, né? A mãe coordena o refeitório, né? Faz a alimentação, o refeitório, a equipe. O meu irmão Júnior é o coordenador, é o administrador da propriedade, né? Da unidade de produção. A minha esposa Fernanda coordena a parte de produção na linha de doces. A minha cunhada Aline coordena a parte dos sucos e cuida do RH. A minha filha Tainanda é responsável pela parte de rotulagem. 16? O meu menino Marcel já ajuda um pouco em tudo, né? Interessado pra caramba. E a minha irmã Charlene administra a nossa filial, que está sediada em Vacaria. A filial se fez necessário ser feito a filial porque nós precisamos da necessidade de logística, como lá o município é retirado, né? Não temos transportes diários de transportadoras, fez necessário então a gente ter um CD onde que toda a produção dos industrializados parte da filial aqui de Vacaria. Marcelo, você está falando, o pessoal está nos ouvindo, o pessoal do Terra Preta, que é lá do Rio de Janeiro, está falando, nossa mãe, 70 hectares é toda uma região produtiva aqui do estado do Rio de Janeiro. E não só isso, não só a área, que essas extensões, né, quando nós estamos no campo de cima da serra, pessoal, essa é uma extensão pequena, viu, para vocês saberem, quem não é dessa região, 70 hectares não é uma grande propriedade nessa região de pasto nativo, de pampa. Como ele disse, 23 hectares manejado um pouco mais intensivo, 50 hectares pasto nativo, manejando os animais. Mas não só isso, Marcelo, na tua fala. Você fala em responsável pelo RH, em restaurante dos colaboradores, um é responsável pela propriedade, a outra é responsável pela loja, aí, né, bem loja, pelo CD, pelo centro de distribuição, como você falou. Enfim, vocês têm muito profissionalismo naquilo que vocês fazem. Eu admiro muito o trabalho de vocês, você sabe disso, porque vocês têm uma postura
ideológica muito clara em relação à sociedade, ao que vocês querem, vocês comungam desses valores, né, de querer uma coisa melhor para todo mundo, mas vocês também trabalham com as ferramentas que a administração permite para vocês para fazer a coisa bem feita. Vocês são profissionais e não perdem de vista o compromisso sociopolítico e ideológico de vocês. Isso é muito bonito. Eu só queria dar esse depoimento para as pessoas saberem. Mas agora você falou desse centro de distribuição, que os clientes pedem. Agora está na hora da gente falar um pouquinho do circuito de comercialização da Ecovida. Antes do circuito, fala quando é que você entrou na rede Ecovida, qual foi tua porta de entrada para a rede Ecovida? Bom, a gente conhecia todo o trabalho que era realizado pelo Centro Ecológico, conhecia o trabalho que estão ali, mas não tínhamos a certificação, né? E com isso a gente começou a se aproximar, então criar o grupo AECO, aqui o grupo de agricultores ecologistas do município, né? Com algumas famílias, e foi se organizando e solicitou a certificação, né, da forma que boa parte do pessoal conhece como é que funciona a rede Ecovida, mas é através do grupo, que o grupo era do núcleo, e assim sucessivamente. Bom, a partir dessa entrada, então nós começamos sabendo a produção que a gente tinha, começamos a se relacionar em alguns encontros aí com pessoas de outros locais, né, de outras regiões da rede Ecovida. E foi aí então que eu conheci um Gaudério aí nas instâncias aí que me convidou, me desafiou a participar do circuito. Para uns chamam de conde, outros chamam de dinossauro da agroecologia. O nosso amigo Gilmar Ostrowski, né? Você está falando isso dele porque ele não tem poder de resposta aqui. Você está chamando ele de conde e de dinossauro, tá bem? O Gilmar te pega depois. Isso aí é brincadeira, a gente à parte. A gente tem uma amizade muito boa, então a gente coloca um pouco mais nesse sentido. A importância que teve, né? Na verdade foi essa. Nos convidou e a gente começou a participar aos poucos das reuniões que aconteciam do circuito. Não só ele, mas aí a gente se aproximou muito também em relação ao José Antônio Marfil, né? E a OPA, que na época também que foram os fundadores do circuito, a OPA, o Marfil, o pessoal da Ecoserra, né? E o pessoal também ali da cooperativa do sul de São Paulo, ali da Coopera Floresta. Coopera Floresta. Essas 4 entidades foram as fundadoras do circuito, né? Que então sentiram necessidade aí, já tinham produção, um volume considerável, e sentiram necessidade de que esses alimentos deveriam circular de uma estação, de um local para outro, né? Você já deu uma dica aí de uma estação. Segura aí que você vai ter que contar para a gente o que é uma estação. Marcelo, deixa eu contar também que o circuito, a rede Ecovida de agroecologia, ela está distribuída em núcleos, em regiões, pelos 3 estados do sul do país. Então, pessoal, o Marcelo está nos contando que em dado momento, eu participei desse início, se começamos a perceber que nós estamos com dificuldade de comercialização de algum produto no nosso núcleo, na nossa feira. Vou dar um exemplo. Na Serra Gaúcha se produzia uma quantidade enorme de suco de uva. Os agricultores, as famílias não conseguiam vender todo o suco de uva. Mas no noroeste do Paraná ou no oeste de Santa Catarina não tinha suco de uva, ou em Florianópolis não tinha suco de uva. Então nós descobrimos que ao invés de ficar tentando bater porta de outros mercados para acessar nosso produto em determinado espaço, território, por exemplo em Porto Alegre ou em Caxias do Sul, o melhor era pegar esse produto e fazer ele circular para outros companheiros e companheiras que estavam trabalhando o mesmo tipo de mercado que a gente em outras regiões. Então é isso que é o tal do circuito que o Marcelo fala. Antes de voltar a palavra para ele explicar para a gente melhor o circuito, ele é muito ativo no circuito, eu vou te contar, Marcelo, que eu andando no Peru, pela cidade de Cusco, aquela famosa cidade onde o pessoal para depois ir a Machu Picchu, Cusco era o centro do Império Incaico. E eu estou lá andando, né? Tive a chance de ir até mais de uma vez lá, a trabalho, e aí eu estou caminhando, vejo uma placa grande no meio da praça de Cusco, que os espanhóis os países latinos aqui costumam chamar de Praça de Armas, a Praça de Armas, a praça central da cidade. E lá nesse cartaz tinha um mapa. Marcelo, olha que onda, era o mapa
do Império Inca. E com a rota, vou fazer com o dedo aqui, ó, a rota sim, Marcelo, ligando Pacífico a Atlântico e ligando norte a sul. E aquela praça, que é uma praça imensa, era o centro do circuito. Eles circuitavam, como vocês dizem, eles circuitavam produtos de uma região ecológica para outra, porque uma região produz uma coisa, outra região produz outra coisa, de leste a oeste, de norte a sul. Quando eu vi aquela placa, eu digo, olha aí o que nós precisamos fazer no sul do Brasil também, assim como os povos originais faziam, é trocar produtos. Eu quis falar isso para as pessoas, porque eu fiz isso na chamada, e é bacana a gente pensar que essas coisas existem desde sempre, esses mecanismos solidários e ecológicos de troca. Conta para a gente como é que funciona o tal do circuito. Bom, Lars, como eu já coloquei um pouco no início aí, foram essas 4 entidades, né, que foram as puxadoras do circuito, que em 2006, então, sentiram a necessidade, né, como já tinha uma produção significativa e essa produção já estava excedendo as feiras, né, e começou um trabalho já, alguma coisa que meio que ainda informal, de alguns atendimentos, de algumas merendas, essa coisa assim bem que digamos assim, arcaico, né, ou uma forma bem preliminar ainda, né. Então se surgiu a necessidade de fazer com que esses alimentos agroecológicos circulassem aqui da nossa região e chegasse até os grandes centros, né. Então foi aí um desafio, a fazer isso. A primeira rota saiu uma rota de Três Arroios, né, o Erechim, né, e foi até Curitiba com 300 quilos de fruta cítrica, né. Sim, claro que inviável, né, mas se hoje circula um volume, algumas centenas de toneladas, né, graças a esses pioneiros que se desafiaram a ter esse início aí, né. Bom, o circuito nada mais do que são organizações é um grupo de trabalho da Rede Ecovida, né, que tem a função de pensar e tentar organizar um pouco a comercialização. Hoje já extrapola também a Rede Ecovida, já tem relação com outras várias redes e também com o mercado de alguns outros alimentos orgânicos também, em função em algumas regiões que diminuem. Então, como o volume é grande, a situação já demanda de um volume bem maior. Nós estamos então é um grupo de trabalho da Rede Ecovida, que tem nós temos a nossa coordenação, mas todos têm a mesma vez e voz, né? Só que cada um tem a sua função organizado em estações. Então, o que são? Cada grupo tem uma estação. Nós coordenamos uma estação aqui na região. Aí Erechim tem outra estação, Curitiba tem outra estação e assim sucessivamente. A estação nada mais é do que um CD, né? É um CD que é centro de informações, mas também de informações e onde os produtos também ficam armazenados. E nessa local, uma das coisas que a gente sempre ressalta, é importante ter uma coordenação e uma pessoa disponível para realmente fazer esse trabalho acontecer, muitas horas não estando olhando muito a horário, né, e sim as rotas que são preliminares e organizadas. Então, se organizamos, hoje são em torno de 1.500 a 1.600 famílias que circulam alimentos diários, né, dá para se dizer, porque as rotas já são diárias, que tem várias rotas, depois eu vou citar um pouco sobre as rotas que trabalhamos. Então, essas famílias, além dessas que têm relação direta, temos eventualmente que vem a atender também a colocar produto no circuito. O circuito funciona da seguinte forma: então tem várias, a estação tem a sua coordenação, monta as rotas e ela a estação não tem um papel de compra e venda. Ela é uma facilitadora da circulação dos alimentos agroecológicos. Às vezes, em algum momento, se faz o processo de compra quando é uma necessidade, mas normalmente você faz a circulação desse alimento que parte do produtor
e vai chegar ao consumidor, né? Com isso também facilita um pouco a relação de custos também, né? E quando isso se gera um custo, essa circulação ela preliminar, é sempre repassado anteriormente, né, para o consumidor, para o adquirente do produto, qual o custo seria da circulação. Então ele vai estar ciente que cada rota que circula, né? Então as rotas são montadas de uma forma diária que tem uma conexão, que forma uma espécie de uma teia, né, que vão conectando uma na outra, para poder com que faça que a gente chegue nas 3 rotas espinhas dorsais. São 3 rotas espinhas dorsais. Isso. Essas rotas espinhas dorsais são as rotas que ligam as principais centros consumidores. Quais são essas 3 rotas, assim, de ponta, os municípios que as 3 rotas ligam, digo os dois de uma ponta a outra? A rota que é coordenada pela Ecoterra, que é a região ali, a região de Erechim, Três Arroios, que a Ecoterra hoje faz um trabalho brilhante nesse sentido, aí é inovadora e hoje circula um volume muito forte de alimentos por ela. Essa rota, ela parte da Serra Gaúcha aqui, né? Ela vem até a nossa região de Vacaria, IP, tem um dia específico daqui, e depois ela vai conectando, chega a Três Arroios, lá tem o centro de distribuição deles, que é onde fica a estação, né? Que conecta então com todas as demais rotas. Então eles operam uma rota São Paulo, com 2 caminhões, já caminhões grandes e eventualmente se coloca mais um caminhão 3/4, uma rota Florianópolis e outra rota Curitiba. Conforme a demanda, você mobiliza aí a quantidade de caminhões, o que seja necessário para isso, né? Outra rota é coordenada pelo Orgânico Serrano, né, que partem aqui então da Serra Catarinense, e faz também, então, parte dali, nós conectamos aqui com eles também na segunda-feira, né? Essa outra rota é na sexta, na segunda-feira, e eles ligam a Curitiba, São Paulo. A outra rota é coordenada mais um pouco na rota espinha dorsal, na região metropolitana ali de Porto Alegre, que tem conexão de Montenegro e vai se conectar e vai até agora, mais recentemente, ali coordenado pelo Renz, mais recentemente está chegando a São Paulo também. Ô Marcelo, eu estou aqui pensando, né? Então vocês com essas rotas, eu espero que quem esteja nos ouvindo está captando, porque não é fácil captar isso. Então essa galera se organizou em rotas para irrigar o sul do Brasil com produtos ecológicos. É uma irrigação. Sabe aquela história que a irrigação vai passando de um para outro, vai se juntando, vai espalhando. Essa irrigação de produtos ecológicos é feita através dessas estações que o Marcelo nos explicou. Cada estação tem um responsável. Tudo isso foi aprendizado que fomos, né? Eu digo fomos, mas eu nunca fui um participante tão ativo nesse assunto do circuito quanto, por exemplo, o Marcelo e outros companheiros e companheiras. Mas a Rede Ecovida foi aprendendo a fazer isso. Eles foram, o grupo de trabalho do circuito foi aprendendo a fazer isso. Então vai conectando através de um coordenador. E aí, Marcelo, vocês vão... Curitiba, por exemplo, pode demandar por entrar em um processo em uma licitação da merenda escolar. Você citou a OPA, Associação de Apoio à Agroecologia, em Curitiba, grandes amigos nossos. Eles podem entrar numa licitação, uma cooperativa, com a OPA, podem entrar numa licitação e precisar de suco de uva. E aí vão fazer um acordo, é a família Carraro que vai mandar esse suco de uva pelo circuito. Não é assim? Para eles poderem ter... O suco de uva é só um exemplo, né? Pode ser cebola, pode ser feijão. Ou seja, eles lá, em Curitiba, têm mais segurança em ofertar produtos para as licitações que eles precisam, como com a OPA, porque eles sabem que os produtos que eles têm podem também ser incrementados pelos produtos que vão chegar do circuito. E esse foi só um exemplo. Com todo mundo acontece assim. É isso mais ou menos, Marcelo? É isso aí. Pegando o gancho aí em relação com a OPA, né, eu preciso dizer que eu não deixei passar o momento, mas agora vou ter que voltar. O que cada estação tem seu papel, né?
A estação, ela funciona, além de toda essa central de informações, ela também tem, ela tem que fazer toda a parte burocrática disso, né? Desde a chegada, a coordenação com os agricultores, né? Para chegar até a estação, se tem que fazer alguma baldeação ou embalagem, ela tem que ser feita aqui pela estação. E também o retorno, porque uma das coisas importantes que viabiliza muitas rotas é a ida e vinda. Então, a gente precisa fazer troca de alimentos entre as estações. Isso é fundamental, até porque algumas estações têm o seu foco de produção determinadas frutas, ou legumes, ou qual seja a produção, e outras têm outro foco de produção. Então, já dentro das estações, acontece automaticamente uma troca de alimentos entre as próprias estações. E cabe à coordenação da estação, à equipe da estação, fomentar isso aqui na região, né? Então é papel nosso fazer com que os veículos andem com o maior volume possível de mercadorias, né? E a gente centralizar a formação dos agricultores e tentar colocar o que vem também das demais estações. A Coaopa hoje é uma das estações aí que absorve muita alimentação, né? Em virtude de alimentação escolar. Esse ano está um pouco mais prejudicado, né? Com todas essas questões da pandemia. Mas ela tem um papel importante ali, né? Então, cada coordenação, cada entidade, seja ela cooperativa, associação, pequena empresa ou agricultor que coordena uma estação, um núcleo, um local de recebimento, ou que muitas vezes a estação começa numa garagem, na verdade ela começa passando de um caminhão para outro, né? Se encontra um caminhão, uma arrecadação, depois vira uma garagem, depois de uma garagem já vira coisa, aí algumas já estão central de distribuição, e isso vai crescendo, né? E essa relação vai se aproximando, e aí nós vamos criando, assim, a gente tem muito isso, valoriza muito essa questão, quando a gente toca na parceria, né? Parceria. Nós, entre as estações, somos realmente parceiros, né? E aí depois a gente tem as outras, nós temos são umas 4 qualificações de clientes e parceiros do nosso perfil, né? A principal delas são os parceiros, daí tem os eventuais parceiros, aí tem os comerciantes, né? A questão do comércio aí em si, né? E tem aqueles que a gente vende se realmente não tem mais para quem vender, né? E aí a gente vai. É como se fossem círculos, né, Marcelo? Tem os mais parceiros, os parceiros e os clientes, e aqueles outros que, se sobrar para eles, vai sobrar alguma coisa. Isso tem a ver com afinidade ideológica também em relação à nossa proposta, porque eu, no anunciar a nossa conversa hoje, falei que o pessoal ia ficar sabendo de uma experiência de economia solidária na prática. Como é que vocês se preocupam em colocar esses conceitos de cooperação, de colaboração, de solidariedade? Como é que vocês se preocupam em colocar esses conceitos no dia a dia das estratégias do circuito? O circuito, ele tem como a gente comentei um pouco antes, antes pandemia, né? Nós temos um calendário a ser seguido com reuniões presenciais. Esse circuito se reunia, então, até então, né? Agora mais isso por videoconferência, algumas outras formas que a gente está tentando buscar e aprendendo um pouco de lidar com esses aparelhos aí também, né? A gente tem uma programação, entre as estações você faz uma programação para o ano, né? Essa estação faz essa programação junto com o agricultor, se busca valorizar, cumprir aquilo que se foi programado com os agricultores, dentro do possível em relação à questão de mercado, com transparência sempre, trabalhando, as estações trabalham com planilhas abertas, normalmente, né? Conta para o povo o que é a planilha aberta. Uma planilha aberta nada mais é do que a gente tem um custo, um preço que a gente considera que seja justo e que seja possível ser pago, né? E a partir daí tem um serviço que é elaborado pela estação, que vai ser um X%, que daí vai estar esclarecido isso na estação, né? Vai ter o sistema de carregamento, vai ser a circulação, que a cada tantos quilômetros, a cada 500 quilômetros vai ser tanto por quilômetro,
e assim sucessivamente. Então, a gente monta o preço que parte do produtor, muitas vezes ele vai nota fiscal direto para o consumidor, com o preço final lá, mas sempre que o agricultor sabendo o que nesse processo tudo, o que é parte, que cabe a parte dele e o que são as demais fases da circulação desse alimento, né? Ô Marcelo, eu fico às vezes sorrindo aqui, as pessoas podem perguntar aqui, dizer, o que que o Laércio está rindo? Eu estou rindo porque esse esquema de planilha aberta de vocês é um negócio, eu não sou muito dos superlativos não, mas eu vou usar, é um negócio sensacional. Esses caras estabelecem um valor que é o preço justo que eles julgam lá em conversa e conhecimento, experiência, que é para o agricultor receber. Uma faixa de preço. Pode ir de 1 a 1,20, tal produto. Depois eles têm estabelecido, a cada momento, as distâncias. Então, daqui para lá, vou fazer com o dedo aqui, daqui para lá são 500 quilômetros. Tem um valor por quilômetro rodado que vai ter que ser acrescido ao produto. Bom, além disso, essa estação que recebeu o produto, ela tem um serviço que ela vai receber esse produto. Ela teve que emitir nota, ela teve pessoal, teve que descarregar o produto, vai ter que entregar nas escolas, por exemplo. Isso tem um custo. Esse custo é acrescido no sistema de planilha aberta. Agora, se esse produto saiu daqui, foi pago para o produtor, foi para uma estação, dessa estação foi para outra subestação, tudo isso vai se somando nessa planilha aberta. Até que aquela terceira pessoa que vai pôr a mão nesse produto, às vezes até quarta, Marcelo, pode acontecer, eu acho, essa pessoa vai estar sabendo por que ela está pagando 1, mais 70, mais 20, mais 10, o preço final do produto ela está pagando 2, ela sabe exatamente como é que foi construído aqueles R$2. Eu vou dizer para você assim, Marcelo, isso não existe, só vocês fazem um negócio desse. É um pouco meio louco essa história, não é muito fácil para entender não, mas é assim, ó, e foi um exemplo importante que tu colocaste, Lars, que muitas vezes se usa o termo fazer cotovelo, encarece o produto. O que a gente faz? A gente faz todo esse processo e quando é possível não fazer o cotovelo, né, fazer a ligação direta, você faz o processo direto. E aí a nota fiscal que parte do produtor vai direto para o consumidor final, né? E esses demais custos não, porque se eu receber esse produto, né, fazer esse processo de compra e venda dele, né? Nessas 4 estações, se eu passasse elas o processo de compra e venda, cada estação ia ter que gerar todos os custos tributários dele, né? Então, o importante é fazer a coisa transparente, clara, com que não faça subir muito o produto, a letizar o nosso alimento no processo final e que nós esteja dentro da lei e chegando com preço mais justo também no produtor final. Isso é legal, correto, né? O produtor vende direto para o comprador final, né? E as demais operações é feito um acerto similar daí de toda essa negociação, né? Que bacana, a gente aprendeu agora com você isso aí. Eu não lembrava dessa expressão. Se você já tinha me dito, eu tinha esquecido. Fazer cotovelo, o cotovelo aumenta o preço do produto, encarece o produto, né? Então a gente tem que evitar. O que é um princípio do circuito, Marcelo, você sabe disso, você já participou até de aulas que o pessoal dá lá na universidade sobre o assunto. Você é convidado também para discutir isso. Essa história do circuito curto de comercialização. Então eu acho bonito que vocês fazem para mim a circuito curto, eu já defendi isso nos momentos que eu tive que fazê-lo, mesmo que o produto viaje 500 quilômetros ou 1000 quilômetros, assim como os incas faziam naquele exemplo que eu dei, que eu vi lá na Praça de Cusco, os produtos às vezes caminham 1000 quilômetros, mas é porque são produtos diferentes que tem que se ver. O consumidor também tem direito a consumir produtos diferentes, né? O consumidor de Florianópolis quer suco de uva e Florianópolis não tem uva. E é legal que vocês permitem isso, mas vocês encurtam a cadeia. Pode não encurtar a distância, vocês ainda não sabem como fazer Passo Fundo ficar mais perto de Florianópolis, mas vocês sabem como encurtar a cadeia, fazer com que o produto chegue mais rápido possível, mais rápido que eu digo, com menor intermediação possível na... É uma coisa que vocês fazem... Estou tocando um ponto importante também que a gente não podia deixar de lembrar. O circuito nunca teve, nunca terá, pelo que a gente tem percebido assim, a intenção de competir localmente.
nós temos que cooperar, né, contribuir e fazer com que, através dessas programações de produção e microclimas diferentes que a gente tem entre todas as estações, aproveitar a produção daquela estação no tempo que é mais apropriado para ele produzir. Bom, a batata que é produzida em determinada época, ela produz melhor lá em São Mateus. Bom, a nossa região, ela tem que ser mais tarde. Então, enquanto não tem a nossa batata, a gente troca a batata com São Mateus para depois, quando tiver aqui, mandar para lá, por exemplo. Então, assim, sucessivamente, essa é um pouco a ideia. Em relação à cebola também acontece muito isso, né? São dois exemplos aí, principalmente a cebola, ela tem vários ciclos produtivos que se adaptam um pouco melhor em determinadas épocas. A partir disso também a gente facilita, porque se a gente fica só a refém de um produto que vem de fora, ele encarece. O que a gente tem histórico? O que a gente tem aqui é o seguinte: quando nós temos produtos que nós temos que adquirir alimentos fora da rede Ecovida, ou fora do nosso campo de diálogo com nossos agricultores, né, que tem essa compreensão, nós temos um preço mais caro. Então, essa programação, aproveitando, aí vem a importância técnica também de andar junto com a comercialização. A importância do planejamento de produção, andar junto, para que a gente consiga produzir o máximo de tempo possível, porque boa parte dos consumidores, aqueles que já são conscientes, que já têm uma trajetória do consumo do alimento agroecológico, ele muitas vezes ele opta por aquela produção de safra, né? Mas aqueles que nós estamos tentando cativar, a gente precisa ofertar o maior tempo possível alimento agroecológico para ele consumir. Claro, aquele consumidor que ainda não conhece muito da agroecologia, ele vai querer batata o ano inteiro, né, Marcelo? Marcelo, deixa eu te contar, você conhece Antônio Prado, você estagiou no Centro Ecológico ali no interior de IP, estou falando da Serra Gaúcha, pessoal, para quem não conhece. Eu lá pelos idos de 88, eu e a Ana e a Maria José, nós produzíamos na nossa horta e a gente fazia umas cestas de produto orgânico e levava para a cidade todo faceiro uns 30 quilos de produto orgânico. Às vezes a gente levava até 50 quilos para poder vender. E agora eu fico vendo, 30 anos depois, esses volumes que vocês apresentam, eu não posso também deixar de ficar feliz por isso, de ver a dimensão que a produção ecológica tomou hoje, né? Não é mais experiências tão pequenas, tão residuais. O tempo está acabando, Marcelo. Fala para a gente um pouco de volume. Você falou antes, numa semana como essa que nós estamos hoje, quantos caminhões vão para a estrada circuitar produto? Mais ou menos, né? Circuitar produto pelos 3 estados do Sul. Olha, São Paulo. Hoje você está na faixa de uns 15. Uns 15 caminhões por semana, maiores 15, ou menores, para lá e para cá. 15 entre 3 quartos e coisa. Bom, circula assim, em média, 130, 150 toneladas, né? E a tendência é que suba bastante por semana. 150, eu vou falar alto para o pessoal me ouvir. 150 quilos, 150 toneladas, aí eu com quilo. Ó. Eu ainda sou do tempo do quilo, Marcelo. 150 toneladas de produtos ecológicos circuitando por esse sul do Brasil, chegando também a São Paulo e por aí também, acaba chegando para o Rio de Janeiro, Minas Gerais. Produtos ecológicos, é uma coisa linda, né? Fala sério. E agora também tem um trabalho já bem interessante, bem avançado em relação aos povos da mata, né? Uma rede que se criou lá, que tem uma relação, como tem o nosso amigo Marfil também lá, que virou baiano agora. Lá no sul da Bahia, o Marfil está virando baiano, lá no sul da Bahia. E algumas outras redes que a gente tem como buscado alguma forma de estreitamento de laços aí, né? Com a São Paulo, como São Paulo é meio central ainda, buscamos várias experiências ali em relação à Estação São Paulo, umas exitosas, outras não, né, mas isso faz parte da caminhada, né? Isso também é um aprendizado, e a gente, tanto só em São Paulo como em outras estações, nem tudo que se diz nem tudo que reluz é ouro, né? Mas a gente tem dificuldades, tem muitas coisas também não deram certo, mas muitas. Mas com o passar do tempo, a gente olhando um pouco, depois dessa entrada que eu entrei em 2012, que se dizer, né, no circuito, começou em 2006, mas entrei em 2012, depois daquele tempo para cá nós tivemos um acréscimo
considerável, né? E hoje circula um volume que a gente almeja, e a tendência pelos agricultores que entrando, até isso deixa nós um pouco preocupados, né? Que nós estamos, se aquilo que está sendo feito até o momento foi interessante, mas ele não vai ser suficiente para o futuro, né? Então, o volume de alimentos que vão estar vindo aí, nós vamos ter que reinventar e melhorar muito aí no que está sendo feito para a gente dar conta de tudo isso aí. Porque a gente vê que os agricultores põem semente na terra e se dedicam a partir do momento que tenha uma possibilidade real de comercialização dessa forma, né? Muito legal. O tempo está correndo rápido, eu sabia disso, nós só temos mais 7, 8 minutinhos para terminar essa conversa. O pessoal está perguntando aqui se tem uma estrutura técnica junto dessa rede de distribuição. Olha, eu diria que não, viu, Marcelo? Ou seja, você é técnico e você é agricultor familiar. Mas eu posso dar o depoimento que quando eu vou na reunião do circuito, uma das redes, dos diferentes reuniões que a Rede Ecovida tem, o circuito é uma das redes onde eu vejo menos os técnicos, Marcelo, mais os agricultores que estão com a mão na massa produzindo, e independente de serem técnicos agrícolas, agrônomos ou não, isso não importa, mas são agricultores que estão com a mão na massa produzindo e vivem da produção, e eles que estão tocando, e estão gerando as soluções. Porque claro que nessa live, nessa conversa aqui, nós não vamos conseguir, mas vocês já viram, né, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, tem que tirar nota, tem que emitir nota, tem que fazer planilha de custo, tem que fazer preço de produto, tem que emitir contranota, tem que recolher imposto, tem que pensar sobre imposto, ninguém gosta de pagar imposto, como é que eu posso tirar nota direta? Ou seja, é um trabalho muito sofisticado que o circuito faz. Claramente hoje nós não vamos dar conta de esclarecer tudo. Marcelo, deixa eu só uma partezinha para completar a tua fala, Laércio, a respeito dessa questão, assim, ó, é importante todo o conhecimento técnico para todos os segmentos. A gente sempre deixa o desafio assim, que nós precisamos aproveitar o máximo possível do conhecimento de cada pessoa, de cada segmento. E o circuito e a causa agroecológica, ela vai ficar cada vez mais com potência e atingir a maior parte das pessoas, se cada um colocar os seus saberes a serviço desse conceito. Muito legal. O consumidor tem que sentir um coprodutor, com compromisso também no consumo. Marcelo, deixa de novo, porque eu preciso vender livro. Você precisa vender suco e chimia, eu preciso vender livro. Então, de novo, vou falar que a história do Marcelo, da família Carraro, está no livro Voz da Agricultura Ecológica, que eu escrevi com muito prazer. Então, quem quiser adquirir o livro pode entrar depois aqui mesmo pelo Instagram, conversar comigo, que eu mando para vocês. E vou ter o maior prazer. Durante a live, a promoção, Marcelo, é que o meu autógrafo sai de graça, para quem quiser comprar o livro. Marcelo, você deu uma deixa aí, a gente tem que ir terminando, mas você deu uma deixa aí, essa história do conhecimento técnico, de aproveitar o conhecimento de cada um. O circuito foi se conformando, né, foi se desenhando a partir de múltiplos conhecimentos e informações. Todos vocês foram colocando alguma coisa na cesta, né? Fala mais um pouco isso aí. Esse é um pouco uma coisa assim que muitas pessoas não tentam, é difícil um pouco de compreender como que a gente monta uma organização que as nossas reuniões não se parte para votação, não se tem votação para decidir qual vai ser o destino. Em si, a gente dialoga e busca. Se eu entendo que a minha ideia é das melhores, eu tenho que ser convincente para com que os demais participem, né? Nós não temos presidente, nós não temos coordenador, não temos uma hierarquia dentro do circuito. Todos têm voz e vez iguais, né? E todas as organizações que ainda não fazem parte do circuito e queiram vir participar, é o mesmo processo da Rede Ecovida. Ele tem que fazer um processo, ele tem que se estar ligado a um grupo, a partir do grupo ele tem que participar das reuniões, ele tem que começar a se interagir e conhecer, porque muitas vezes as pessoas dizem, não, vamos pelo grupo do WhatsApp, você nos passa as informações. Não tem como, as coisas delicadas, assim, dessa forma, sem estar aquela no olho, e muitas vezes ter que dizer assim, pô, Lércio, mas não era isso, não era bem assim o que nós tínhamos acordado, né? Nós temos que ajustar por aqui, né? Ali, essas coisas, às vezes, é aquele sistema antigo ainda que
e manda muito, né? Que na verdade as pessoas, muitas vezes a gente tem que, o que tem que ser dialogado, a gente se diz assim, se constrói e se cresce junto, né? Nessa forma aí. E os agricultores, a coordenação dos agricultores, pelo que a gente tem entendido, é porque ela tem sido fundamental nessas situações, porque eles conhecem todo o processo, na verdade, desde a produção até a questão. E claro que nós precisamos do técnico, né, para poder executar tudo isso, mas do departamento técnico, da qualificação contábil, da qualificação muitas vezes precisamos do jurídico também, né, nós temos que ter jurídico nesse sentido também. Isso é importante, mas aí é que está a importância. O profissional da alimentação é importantíssimo nesse trabalho, nessa parceria, né, o profissional da alimentação, para poder nos ajudar a divulgar esse trabalho que precisa ser massificado, né, para poder fazer com que nós aumente o consumo do alimento agroecológico, né, que é o que a agricultura familiar produz, que tem muito produto orgânico no mercado hoje, né. Nada contra, mas é um processo de produção diferenciado com outro processo que busca outra energia, uma outra forma de produção desse produto. Bacana, Marcelo, muito bacana. Infelizmente o Instagram nos dá 1 hora. Aí outro dia a live do Caetano durou não sei quantas horas, mas Caetano é Caetano. Aí o Instagram falou assim: não, pro Caetano tá aberto. Mas eu e Marcelo não estamos com essa bola toda, não. Marcelo, prazer enorme conversar com você. Se despede do pessoal aí, porque o nosso tempo já se foi. Lárcio, obrigado pelo convite, agradeço aí a oportunidade, né, e a gente se coloca sempre à disposição aí, sempre temos, nessa vida nós sempre temos que ser humilde e sempre temos espaço para aprender muitas coisas, né. É o que a gente sempre diz, coloca tanto a nossa propriedade à disposição, se coloca à disposição para quem quiser conhecer também, nós temos um sistema produtivo também do sistema agroflorestal, onde tem todo o sistema agroflorestal. Não deu tempo da gente falar de vocês com frutas nativas, né, Marcelo? E a gente coloca, então, se coloca à disposição para trocas de ideias aí, a gente recebe, agora no momento não, mas recebemos excursões, temos condições para servir a refeição. Vocês têm sítio web? O pessoal está perguntando por aqui se vocês têm sítio web, ou se vocês têm site na internet, ou Instagram. Nós temos site. Tem um site? Nós temos site. Tem o Família site Carraro? da HF Carraro. Da HF Carraro. HF Carraro. O pessoal estava perguntando. Então, HF Carraro. E aí, em outras épocas, como você disse, em pandemia, nós não vamos poder. Mas em outras épocas dá para ir. Aí ainda almoçar a comida da Dona Eunira, que vocês vão pirar quem for visitar lá e comer a comida da Dona Eunira no restaurante que tem lá na propriedade. Luxo total, com uma lojinha para vocês poderem comprar produtos da família Carraro. Isso é chique. E agora no planejamento estratégico da propriedade também entra o turismo, turismo agroecológico, né? Também com animais bacana. E tudo isso que está vindo aí também futuramente. Tá? Grato legal, aí pelo convite e tudo de bom aí para quem nos acompanhou aí. Deixamos aí o agradecimento aí para o convite do amigo Laércio. E quem tiver precisar de qualquer coisa aí conosco, podemos entrar em contato aí, estamos à disposição, tanto pelo WhatsApp, Facebook, ou até por aqui, que eu não lido muito com isso, mas agora estão aí. Pelo próprio Instagram, aí vocês estão vendo o Instagram do Marcelo, vocês podem adicionar, pode seguir, ele não é muito do Instagram não, mas ele entra de vez em quando, ele vai aprender a entrar mais para poder responder aí as dúvidas, colocações que vocês quiserem. Marcelo, foi um prazer, em 45 segundos o Instagram vai nos desconectar. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Parabéns de novo para o trabalho que vocês fazem. Eu tiro o meu chapéu para a família Carraro. E não é só para você, é para a família mesmo, porque eu sei a importância que cada uma dos que estão envolvidos lá tem no trabalho que vocês fazem. Você é uma liderança. Como você diz, teu pai é o patrão velho da estância, não é isso que vocês falam? Patrão maior. Patrão maior da estância, adoro essa expressão. Então, aquele abraço, pessoal, para quem nos ouviu. Até agora, um abraço forte para vocês, espero que vocês tenham gostado. Alguém de vocês aqui já disse que tem que ter outra conversa para entender mais o circuito, e tem mesmo. Em 5 segundos o Instagram nos desliga. Beijo no coração de todos vocês. Abraço, Marcelo.